passar algumas informações que é importante, tá? Assim, ó, gente, vai ser gravada essa aula, 11ª aula, 11º módulo, aqui na turma de São Paulo. Então vocês vão ter uma pessoa para dar aula, ela vai passar pela banca de ministrantes, tá? Vai seguir todos os critérios adotados pela BPR, tá? E antes só de liberar ela para nos prestigiar com essa aula, queria dizer o seguinte: ela é uma das monitoras que mais nos acompanha em todos os cursos, ou seja, ela está direto e reto com a gente, acompanha com a gente com as regressões, com a monitoria, com um grupo de estudo aqui em São Paulo, né, uma das turmas de grupo de estudo. E óbvio que ela hoje, a gente entende que ela está super preparada, né, para poder fazer esse teste, e claro que vai seguir todos os ritos normais aí, e sendo aprovada, caso seja aprovada, será mais uma ministrante. Então, hoje ela vai nos dar uma aula, tá? E boa sorte para você, sucesso. A gente confia muito nela, tá? Isso é uma das coisas importantes. Então, por isso que ela foi escolhida para essa banca. Então, eu queria até agradecer ela, porque ela não falta, ela é comprometida, né? Ela segue todos os critérios da BPR, além disso, é monitora do Dr. Mauro também. Então, acaba sendo uma coisa muito legal. Não digo que ajuda, porque não ajuda em nada, mas é uma pessoa que está sempre comprometida com a BPR. Então, fique-se à vontade, tá? E você tem aí mais ou menos 1 hora, tá, de aula. E se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, sintam-se à vontade, tá? Que agora quem está no comando é ela. Então, obrigada. Bom, boa tarde. O Marcelo disse, estou a Marlene, tá? E antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade ao Marcelo, a Carmen, ao seu Bira e a todos vocês que estão aqui. Tá? É um sentimento de gratidão que vem da alma. E o Dr. Mauro também, que com certeza foi uma pessoa muito importante para nós. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da psicoterapia reencarnacionista, né? Uma revisão de tudo aquilo que vocês já viram. O curso de formação da psicoterapia reencarnacionista hoje está em mais de 16 estados, né? Está se expandindo e provavelmente, aliás, com certeza irá se expandir muito mais, né? Está em 16 estados. Então, o que é o curso de psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica? Primeiro módulo, antes de iniciarmos, nós vamos falar sobre a obra de André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, em um trecho, André Luiz, ele descreve uma palestra do Dr. Marcelar no nosso lar. Ele era um médico psiquiatra desencarnado, onde nessa palestra ele diz, isso há 50 anos atrás, tá, gente? Há 50 anos atrás, 1946. O que ele diz nessa palestra? Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam às teorias de Freud e seus continuadores as noções dos princípios reencarnacionistas. Então vejam que já há 50 anos atrás, no plano espiritual, eles já estavam nos trazendo a psicoterapia reencarnacionista. Eles já estavam falando sobre a psicoterapia reencarnacionista. Está dizendo o quê? Personalidade congênita, conceito moralizador da personalidade congênita. O que é isso? Né? O que a psicoterapia nos trouxe? Ela nos trouxe a realidade da personalidade congênita. A personalidade nós não formamos nessa vida, nós trazemos de outras vidas.
Ao contrário da psicologia, né? A psicologia ela trata a partir da infância. Para a psicologia, a personalidade é formada na infância. Para a psicoterapia reencarnacionista, não. Nós trazemos essa personalidade de outras vidas. E ele aqui já está nos falando, há 50 anos atrás, o conceito, divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Mais para frente nós vamos ver que a personalidade congênita é um dos pilares da psicoterapia reencarnacionista. Assim como ele já está nos falando, nos trazendo, sobre os raciocínios falíveis do homem. O que ele está querendo nos dizer com isso, né? Eu sou Marlene, eu tenho um filho, eu realmente sou a Marlene? Ou eu estou a Marlene? Que também é um dos pilares que mais para frente nós vamos ver sobre a psicoterapia da psicoterapia reencarnacionista. Além disso, no Livro dos Espíritos, na questão 399, também do Allan Kardec, ele nos diz o seguinte, ele fala sobre o esquecimento do passado. Muitas vezes, quando nós falamos sobre regressão terapêutica, né, quando a gente vai divulgar, sou psicoterapeuta reencarnacionista, né, e utilizamos a regressão terapeuta como uma ferramenta. As pessoas elas já ficam, nossa, regressão terapêutica, então eu vou poder saber quem foi minha mãe, quem foi meu pai, quem foi meu marido, quem foi isso, quem foi aquilo. Não. A regressão dentro da psicoterapia reencarnacionista é uma ferramenta. E através dessa ferramenta ela vai nos ajudar a desligar situações que ainda estamos presos do passado. E na questão 399 do Livro dos Espíritos ele já vai nos dizendo isso, ó. Na questão 399, sobre o esquecimento do passado, os Espíritos dizem como deve ser uma regressão para ser ética, sem infringir a lei do esquecimento. Isso é muito importante. Não podemos infringir a lei do esquecimento, não podemos conduzir, não podemos incentivar a que se reconheçam, que se faça uma série de perguntas. E essa ética é realizada na nossa escola, na escola da psicoterapia reencarnacionista. Então, o que diz a questão 399? Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Sim, porque quando nós encarnamos, nós esquecemos as nossas vidas, né? Nós, com a bênção do Criador, não lembramos do que fomos, do que fizemos, não, um véu. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência e lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem. Então, prestem atenção, somente os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. É comum, isso já aconteceu conosco e provavelmente irá acontecer com vocês, quando falamos sobre psicoterapia reencarnacionista, a pessoa vem até você para fazer a regressão. Somente regressão. E muitas vezes, para não dizer, muitas vezes elas procuram a regressão para descobrir por curiosidade. Por curiosidade. Então, na questão 399, ele já está nos dizendo que eles podem ser reveladas sim, mas quem irá revelar? Somente os espíritos superiores. Tá? E para quê? Com um fim útil e não por curiosidade. Então, vamos continuar. O que é psicoterapia reencarnacionista? É uma nova escola de psicologia que veio agregar tanto a psicologia quanto a psicoterapia, a psiquiatria, a regressão. A regressão. Para quê? Para nos ajudar a maneira como vemos a vida.
para que saímos daqui, para que a gente possa sair daquele papel de vítima, né? E ver realmente, ter uma visão adulta do que nós somos realmente, do que estamos aqui. Nós temos hoje uma maneira equivocada, né? Que é de interpretarmos a nossa infância e a nossa vida como, eu sou vítima de meu pai, eu sou vítima da minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe. Mas nós escolhemos esse pai, nós escolhemos essa mãe, nós escolhemos as pessoas que estão ao nosso redor. Ao contrário da psicologia, onde a personalidade se forma na infância, ela não se forma, nós não trazemos isso de outras vidas. Ao invés de ela se formar, ela é revelada na infância. Então, na infância é onde nós temos a revelação do que nós trazemos de outras vidas. Então, a psicoterapia reencarnacionista quer nos ajudar a realmente aproveitarmos esta encarnação. Para isso, é necessária a mudança da versão persona para a versão espírito. A versão persona, o que é? O raciocínio, né? Eu sou a Marlene, eu tenho isso, para a versão espírito. Eu não sou a Marlene, eu estou a Marlene. A importância da psicoterapia reencarnacionista. Então, através da mudança gradual da versão persona para a versão espírito, ou seja, da sair da área de vitimismo, né? Eu sou vítima de tudo que me acontece. Eu não tenho sorte. Eu não me sinto bem. Por que eu precisei daquele pai? Por que eu precisei daquela mãe? Por que eu precisei daquele marido, daquele chefe, daquelas pessoas que me cercam? Quando eu era criança, por que eu tive essa infância? Então, a importância de co-criarmos, nós vamos entendendo por que co-criamos, ou seja, pedimos essa infância. E as leis divinas que atuam nessa programação, percebendo os aspectos positivos do afloramento das nossas inferioridades. Para quê? Para que a gente tenha a oportunidade de entendê-las e mudá-las, melhorá-las, tá? Onde está? Percebendo o aspecto positivo do afloramento das nossas inferioridades congênitas e a função potencialmente positiva dos gatilhos e das armadilhas. Nós vamos libertando o nosso ego e passando o comando da nossa vida para o eu superior e os nossos mentores espirituais, nos resgatando com os espíritos conflitantes e entendendo os retornos aos nossos atos negativos do passado, podendo realmente aproveitar a encarnação no sentido espiritual, o que geralmente vem acontecendo há muitos séculos ou há milhares de anos. Então, por que eu nasci nessa família? Essa é a visão persona. Por que eu tive que ter essa família? Né? Ao invés de ser por quê, para quê? Lembrando que quando nós estamos no mundo espiritual, nós vamos escolhendo as pessoas ao nosso redor. E quando escolhemos, qual que é a finalidade dessas pessoas? Nos entendermos com ela, né? Resgatarmos algo com essa pessoa, com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, quando nós chegamos aqui, quando nós encarnamos, esquecemos isso. Só que aí vão acontecer o quê? Os gatilhos. O que são os gatilhos? São situações que despertam em nós os nossos sentimentos de inferioridade. Então, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o que elas vão fazer? Despertar em nós as nossas inferioridades. Para quê? Para que possamos melhorar. Enquanto nós pensarmos, eu não gosto daquela pessoa,
pessoa porque ela faz isso comigo. Ai, minha mãe não gosta de mim. Ai, ok. Qual o sentimento que ela está te despertando? Raiva, mágoa, tristeza, ódio? Já na versão espírito, o que esses sentimentos vão fazer? Nossa, eu ainda tenho raiva, eu ainda tenho mágoa, eu ainda tenho ódio. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar isso. Ao invés de eu olhar para aquela pessoa e sentir raiva dela, que é o que ela está despertando em mim, que é o meu gatilho, se eu sentir, se eu manter essa raiva, eu vou entrar na armadilha. Opa! O que ela está querendo me mostrar? O que eu vou aprender com essa pessoa, né? E esses sentimentos nós trazemos de vidas e vidas passadas. Se nós aqui, hoje, ainda temos esses sentimentos, é porque eles estão se arrastando de outras vidas, né? E agora, todos nós, eu falo que o curso de psicoterapia reencarnacionista é uma oportunidade única, né, dessa encarnação, que temos para evoluir. Porque através do conhecimento, nós podemos sim sair da versão persona e ir para a versão espírito. Isso depende de nós, isso vai depender unicamente do nosso livre-arbítrio. Podemos fazer? Todos nós podemos. Estamos dispostos a fazer? Cada um é que vai ter a sua consciência ou não, né, de fazer essas alterações ou não. Então, qual a origem, né, da psicoterapia reencarnacionista? A psicoterapia reencarnacionista é uma criação do mundo espiritual, que ela foi trazida para nós através do Dr. Mauro Quitschko, em 1996, em Porto Alegre. Tá? Dr. Mauro, ele é um médico homeopata, ele reside em Porto Alegre, e a finalidade de trazer a psicoterapia reencarnacionista para nós é trazer a psicologia e a psiquiatria uma possibilidade de expansão, tá? Expansão nos tratamentos. A psicologia, ela trata os sentimentos, tá? A psiquiatria trata os problemas da mente, agregando a psicoterapia reencarnacionista, que trata a essência, né? O ser, a versão, pessoa ou não, isso vai expandir muito os tratamentos, né? E essa nova psicologia baseada na reencarnação traz a maneira correta de entender os nossos dramas e conflitos e suas consequências, que são as doenças físicas, psicológicas e mentais. E eles foram mal entendidos por nós. Atualmente existe a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, com curso de formação em mais de 16 estados. Eu acho que hoje nós estamos com mais de 35 ministrantes, né? E mais de 1.500 alunos formados. E a expansão disso é clara, óbvia, então em breve, né, como vocês aqui também, vários psicoterapeutas, e isso o mundo espiritual agradece muito, porque quanto mais psicoterapeutas, mais tratamentos e mais mudança de raciocínio. Então, através da psicoterapia reencarnacionista, o que é a infância? A infância é o início? Para nós é o início? Não. A infância não é o início, sim uma continuação. Porque nós somos espíritos, os espíritos são eternos. Então, a nossa infância aqui, nesse plano, nessa encarnação, é uma continuação das outras vidas, de outras vidas que nós tivemos, de encarnações que tivemos. E a nossa família é o agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos, que viemos aqui com afinidade, laços kármicos de afinidade ou de divergências. As situações que vamos encontrar no decorrer dessa vida são reflexos ou consequências e decorrências dos nossos atos passados. Então, por que eu vim com esse pai? Por que uma mãe não gosta de um filho? Isso teve um fato, uma mãe não gostar de um filho, porque o filho não suporta olhar para um pai.
Tem alguma explicação? Porque uma criança, quando é pequena, ela já se revela má, que infelizmente nós vemos por aí muitas crianças que têm um aspecto já de maldade, né? Mas em compensação outras que são extremamente amorosas, né? Então as situações que vamos encontrando no decorrer da vida são reflexos, consequências e decorrências de nossos anos passados. A nossa infância e a nossa vida são programadas e regidas pelas necessidades do nosso projeto evolutivo espiritual, através das leis divinas. E quais são as leis divinas? Necessidade, finalidade, merecimento, resgate e singularidade. O sucesso ou fracasso encarnatório dependerá do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual temos o telão, onde nos é apresentado, mostrado, né, tudo que nos ocorreu naquela vida, né? E aí você fala, nossa, eu fiz isso, aquilo, então eu quero voltar, quero ter uma outra oportunidade. Então eles vão, nos dão, no mundo espiritual, os seres nos dão essa oportunidade de voltarmos, né? Para que possamos o quê? Resgatar, ou melhorar, evoluir, né? Evoluir. Só que chegando aqui, temos o esquecimento. E o que passa? O livre-arbítrio. Nós teremos o nosso livre-arbítrio para seguir ou não, para continuar ou não, para melhorarmos ou não, através do quê? Das leis divinas. Necessidade, merecimento, resgate, retorno, similaridade. Então, quando nós somos crianças, né, mais uma vez na infância, voltando àquela criança pequenininha, né, que ela não está formando a sua personalidade, sim, ela está revelando a sua personalidade. Quando olhamos para aquela criança, agora com os olhos psicoterapeutas reencarnacionistas, você pode ter certeza que você já vai olhar aquela criança e falar, nossa, ela trouxe raiva, olha, ela pode, ela é uma criança triste, e assim por diante, né? Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela tem as suas bases, ela tem os seus pilares. E uma das bases da psicoterapia reencarnacionista é a personalidade congênita. Somos o que somos porque nascemos assim. Então, o que é a personalidade congênita? Ou seja, a personalidade nós formamos, nós trazemos essa personalidade. Então, se hoje eu estou magoável, não é porque eu me formei, não é porque as pessoas me magoam, não, é porque eu já trouxe isso de outras vidas. Se hoje eu sou uma pessoa triste, não é porque eu me formei uma pessoa triste, não, eu já trouxe essa tristeza de outras vidas e aqui eu vim melhorar. Então, a busca do entendimento da finalidade dessa encarnação, obter mais evolução espiritual passando por testes, e um real aproveitamento dela através das mudanças da nossa versão persona para a versão espírito, amadurecimento espiritual, e libertação da ilusão dos rótulos e cascas. Então, rótulos e cascas, eu sou a Marlene? Não, eu estou a Marlene. Eu sou... Como eu posso fazer? Falar, eu sou chefe, né? Eu tenho poder? Eu não tenho nada. Eu estou com isso, o que eu vou fazer com isso vai depender de mim. Então nós temos que sair da versão persona, ou seja, o eu, o ego. O que rege a versão persona? O ego. Tá? O ego, eu sou, eu tenho, eu quero. Tá? Para a versão espírito, o que seria a versão espírito? Realmente a nossa essência, o nosso eu superior. Quando nós estamos no mundo superior, os nossos chakras, nós somos regidos pelos nossos chakras superiores, onde tudo é amorosidade, onde tudo é amor. Só que quando nós encarnamos, viemos aqui para a Terra, o que são ativados? Quais são os chakras que são ativados? Nossos chakras inferiores. Então todas as nossas inferioridades, elas ficam abertas, elas ficam evidentes.
Tá? E o que rege a versão, o que sustenta a versão persona? São as nossas superioridades ou as nossas inferioridades? As nossas inferioridades. A versão espírito são as nossas, são os nossos chakras superiores. Tá? Então, nos libertar dessa ilusão, né, de que temos ou de que sermos, é sair da versão persona e ir para a versão espírito, onde temos o que? A amorosidade. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu estou aqui para evoluir. Para evoluir. Os fatos, traumas e dramas da infância e do decorrer da vida são reais, mas os nossos mentores podem nos revelar, através das sessões de telão na Terra, o que existe por trás disso e quais as leis divinas estão atuando em sua manifestação. Muitas doenças, como depressão, pânico, todas essas doenças modernas de hoje, onde há necessidade na visão persona de tomarmos aqueles remédios tarja preta, elas podem ser amenizadas sim através das regressões. Tá? Nas regressões, os traumas, qualquer trauma que nós temos, os mentores, se eles acharem por merecimento, eles irão mostrar a pessoa, tá, gente? Não são, quando nós atendemos, não estamos atendendo paciente, não existe paciente. Nós não somos auxiliares dos mentores. Então, quem são realmente os verdadeiros mentores, os verdadeiros terapeutas? Somos nós ou somos os mentores? São os mentores, nós somos apenas auxiliares. Por isso, nós não nos referimos àqueles que nos procuram como pessoas, como pacientes, como clientes. Não, são pessoas. E as pessoas, assim como nós, serão tratadas pelos mentores espirituais, não por nós, tá? Então, os mentores espirituais, eles vão mostrar àquela pessoa fatos ou situações do passado que ainda estão em sintonia nessa vida. Através do quê? Dos telões. Os telões, né, que são mostrados nas regressões são telões light, né, como falam. São similares aos telões do plano espiritual, só que numa versão mais leve, onde os mentores vão mostrar àquela pessoa aquilo que ela está precisando, somente aquilo que ela está precisando para aquele momento, para que ela possa entender por que ela tem, por que ela está passando por essa depressão, por que ela está passando por aquele trauma, ou seja, para ver o que? O desligamento dessa ressonância com a vida passada. E a maioria dos casos, né, que a gente acompanha, essas pessoas que passam por uma regressão, que tem pânico, síndrome do pânico, depressão, 90% dessas pessoas têm uma melhora muito significativa, ou uma cura até. Porém, essa cura, essa melhora depende do que? Dela, da conscientização dela, da mudança de consciência. A psicoterapia reencarnacionista não é mudança de consciência. Então é isso que a pessoa que está passando por esse tratamento, ela se propõe, precisa a fazer. Então vamos lá. Por que somos diferentes quando estamos no astral superior e no astral inferior? Aquilo que eu já havia dito a vocês, né? Quando nós estamos no astral superior, os nossos chakras superiores são ativados, onde somos amor, né? Só que quando nós estamos aqui encarnados, são os nossos chakras inferiores que estão ativados, que são ativados. E o que eles nos trazem? Eles nos trazem, eles afloram que as nossas inferioridades. Eles afloram as inferioridades. E com a finalidade, para que a gente encontre as nossas inferioridades e minimizá-las, para assim podermos cumprir as nossas missões.
Nós, no plano espiritual, nós fazemos uma programação para essa encarnação. Olha, eu quero aquele pai, porque esse pai vai me ajudar a melhorar a raiva que eu tenho, não? Eu fiz algo para ele numa encarnação anterior, então agora eu vou ajudá-lo. Então nós temos o nosso plano, né? Desculpa, gente. Nós fazemos o nosso plano de encarnação, ou seja, nós temos a nossa missão, temos a nossa missão. Mas, para que a gente possa cumprir realmente a nossa missão, o que precisamos fazer? Tá? Nos libertar da versão persona. Eu tenho razão. Eu sou o eu. Mas não é o eu superior, é o eu do ego. Eu tenho razão de alguma coisa? Olha, aquela pessoa não gosta de mim. Olha, tá vendo? Eu estou dizendo, aquela pessoa não gosta de mim. Realmente, será que aquela pessoa não gosta de mim? Ou, em outra vida, alguma coisa aconteceu, algum fato aconteceu, para que a gente não tenha essa afinidade, né? Não tenha essa afinidade. Então, o eu é a versão persona. Tá? O eu tenho, o eu sou, eu tenho razão, eu quero, e assim por diante. O eu superior, não. Por que eu estou precisando? Por que eu estou sentindo isso? Por que aquela pessoa dispara esse sentimento em mim? O que eu tenho ainda dentro de mim que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? A busca de resgate e a harmonização entre espíritos conflitantes, né? Eu digo que a nossa família é um encontro de espíritos conflitantes, afins, que viemos para resgatar. A família é a nossa maior escola, tá? Onde nela nós podemos resgatar. Temos a oportunidade de resgatar e harmonizar entre os espíritos. Por isso, quando nós falamos assim, isso é até um exemplo pessoal, né? Nossa, mas por que meu pai é assim? Hoje, na visão reencarnacionista, por que eu precisei daquele pai? Se meu pai fosse diferente, como que eu seria? Como que eu seria hoje? Tá? Então, nós reencarnamos também para nos resgatar e harmonizar com outros espíritos, com os quais trazemos antigos conflitos, tá? Que geralmente vêm da nossa família ou vamos encontrando no decorrer da vida, que são aquele chefe, aquele filho, aquele amigo, aquela fechada no trânsito, muitas vezes, que a gente leva. Para alcançar isso, precisamos ir curando as nossas inferioridades. E eles são os melhores gatilhos. Não são dentro de casa não são as nossas maiores provações? São, né? Desde a infância, nós não temos, acho que até hoje, eu nunca vi ninguém que não tenha uma família que não tenha um problema, algum conflito interno. Ou é pai com mãe, pai com filho, mãe com filho, entre irmãos, né? Porque eles são as nossas maiores provações. Nós pedimos àqueles para que a gente pudesse vir melhorar, para nos melhorar. Então, para alcançar isso, precisamos ir curando as nossas inferioridades. E eles são os melhores gatilhos para a obtenção do sucesso dessa missão. E nós somos os gatilhos dele. A versão espírito traz a libertação do comando do nosso ego sobre nós, a compreensão dessa vida e a oportunidade de alcançarmos esse objetivo. Nós também, eu estou falando muito dos outros serem gatilhos, né, os nossos gatilhos. Mas e nós? Nós também não somos gatilhos das outras pessoas? Quem não encontrou aqui alguém que olha para você e fala, eu não gosto de você? Ou mesmo dentro de casa, né? Ou mesmo dentro de casa, quando era
conflitos entre irmãos, né? Isso é muito comum acontecer. Conflitos entre irmãos. Tem irmãos que não se falam até hoje. Mas por que tiveram aquilo? Por que pediram para nascer dentro daquela mesma família? Né? Para ter a oportunidade de se resgatarem, para terem a oportunidade de cumprirem aquilo, a sua missão, né? De cumprir aquilo que se programaram a vir cumprir. Né? E essa família, essas pessoas que estão, esses espíritos afins, eles se programaram para quê? Para cumprir esse objetivo, para cumprir aquilo que eles precisam para a sua própria evolução. Então, por que a psicologia e a psiquiatria não lidam com a reencarnação? Isso é uma história antiga que vem de 553 depois de Cristo, quando o imperador Justiniano ele conclamou o concílio de Constantinopla. Ele conclamou esse concílio a pedido da sua esposa. Ela é uma antiga cortesã, a Teodora, e ela tinha uns desafetos com algumas amigas, com outras pessoas, com antigas colegas, e ela pediu para matar todas essas colegas. E alguém disse a ela que quando ela reencarnasse, ela iria sofrer as consequências do ato que ela teve. Ou seja, ela pediu para matar todas as antigas colegas. Então, com medo, o que ela fez? Ela pediu para Justiniano para que convocasse esse concílio para que não existisse a reencarnação. Então, o que ele fez? Ele convidou os bispos, mas ele convidou os bispos não reencarnacionistas, tá? E dentro desses bispos, 165 foram 165, dos 165, 159 não eram reencarnacionistas. E o assunto foi tão sério que o Papa da época, ele foi preso e ele ficou 8 anos preso. Bom, com isso, o que aconteceu? O Papa Virgílio, ele foi sequestrado, né, prisioneiro pelo Justiniano por 8 anos. Então, com isso, o que aconteceu? Foi decretado, né, que a reencarnação não existiu. E a Igreja Católica, a partir de 553, né, tornou-se uma igreja não reencarnacionista, baseada nesse concílio, baseado num pedido da Teodora a Justiniano. Então, com isso, as suas dissidências levaram consigo esse dogma, até hoje, tá? A Igreja Católica, tá, tem consigo esse dogma que não existe encarnação. Isso não existe encarnação. E com o predomínio no Ocidente dessas igrejas não encarnacionistas, criou-se o consciente coletivo ocidental, isso apenas aqui no Ocidente, a ideia de que reencarnação não existe, dentro do que se formatou a filosofia da psicologia e da psiquiatria ocidentais. Por isso que hoje, tanto a psicologia como a psiquiatria também não lidam com a reencarnação, por causa desse consciente coletivo que se trouxe, ocidental, que se trouxe desde a época de 553. Então, a herança psicológica e psiquiátrica do segundo concílio de Constantinopla, como eu disse para vocês, tá? Por isso, até hoje, a psicologia autodenominada oficial, tá, e a psiquiatria não ligam com ressonâncias e sintonias de vidas passadas, rotulando os esquizofrênicos como doentes mentais. E como esquizofrênicos, muitos médicos, rotulando como esquizofrênicos muitos médicos em desequilíbrio. Com a chegada da nova psicologia, que é a psicoterapia reencarnacionista, e a reencarnação entra no consultório. Então, como nós falamos no início, né, é a nova escola da psicologia que vem expandir, né, e tratar e inserir a reencarnação no consultório. A psiquiatria, a mente e as influências espirituais inferiores, né?
A psiquiatria lidando com a realidade espiritual por herança dos séculos de Inquisição. Ela atribui a doença mental ao cérebro, a psiquiatria, né? A psicologia, ela atribui as emoções, os desequilíbrios às emoções, como se os pensamentos ali residissem, não sabendo que o cérebro é apenas o intermediário entre o corpo físico e a mente, né? Então, a psiquiatria, ela vai tratar o doente vai tratar a pessoa como doente mental. Tá? Ela vai tratar como doente mental. Porque os pensamentos começam aonde? Para a psiquiatria, na mente. Só que eles não entendem, a psiquiatria não lida que os pensamentos estão entre o corpo físico, né? Não sabendo que o cérebro é apenas o intermediário entre o corpo físico e mental. Então, uma pessoa esquizofrênica, ela precisa realmente de tratamentos, ela precisa realmente de acompanhamentos. Mas onde está a origem desse problema da pessoa? Está realmente dentro do cérebro dessa pessoa? Então, as doenças de pensamento são, em sua maioria, originadas de encarnações passadas e sintonias com níveis inferiores vibracionais. A psicoterapia reencarnacionista recomenda a investigação e o tratamento espiritual para centros espíritas ou espiritualistas para as pessoas que afirmarem ver seres vivos, ouvir vozes, que apresentam ideias e atitudes estranhas e incompreensíveis, mas nunca criticam ou sugerem a interrupção de um tratamento psiquiátrico nem interfere no mesmo. Então, uma pessoa, por exemplo, esquizofrênica, tá? Ela precisa de um acompanhamento, mas a esquizofrenia, normalmente, é em decorrência de alguma situação da vida passada, e dentro dessa situação da vida passada, ela traz vibrações muito intensas, certo? Que precisam de um outro tipo de tratamento. Por isso, nós normalmente, quando tem alguma pessoa afirmando, eu vejo seres, eu escuto vozes, eu sinto a presença, né? Então, o que nós, como psicoterapeutas, fazemos? Encaminhamos essas pessoas para o centro espírita, para um outro tipo de tratamento. Para um outro tipo de tratamento. E depois disso damos continuidade ao tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Então, qual que é a finalidade da regressão terapêutica? É a consciencial e desligamento. Então, a finalidade, assim, a regressão terapêutica é uma ferramenta da psicoterapia. A psicoterapia, o que é? É a mudança de raciocínio. Eu não sou, eu estou. Eu não sou a vítima, é sair daquele papel de vítima, tá? E entender o porquê que eu estou, porquê eu precisei e estou precisando passar por aquela situação. É sair da versão persona e ir para a versão espírita, ou seja, por que eu preciso? Qual é a mudança que eu tenho que fazer dentro de mim? Ao invés de eu sentir raiva, ao invés de eu sentir mágoa, ao invés de sentir tristeza em relação àquela pessoa, não. Por que aquela pessoa está despertando esse sentimento dentro de mim? Então, é a mudança de consciência, tá? A mudança de consciência. E o desligamento, ou seja, na versão light, né, do telão, dentro da regressão, os mentores vão mostrar determinadas situações que nós já vivemos, que essas situações ainda nos trazem uma ressonância, um sentimento muito forte, tá? E eles vão nos mostrar por quê. Porque, como eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós temos assim, eu sinto olho para uma pessoa, eu não sei por que aquela pessoa me traz um sentimento de medo. Um exemplo. Mas o que eu fiz para aquela pessoa não a vida? Então é isso que os mentores vão mostrar para nós. Eles mostram o que aconteceu, qual foi o fato, o evento que gerou
que aquela pessoa gerasse medo para você. Então, nessa encarnação, eu trouxe essa sintonia dessa vida passada, né? E com a regressão terapêutica, o que vai acontecer? Nós vamos olhar aquela situação, ver, entender e ter a consciência, né, do fato que nos gerou a ter medo daquela pessoa. Tá? E com a regressão, que os mentores espirituais vão mostrar carinhosamente, amorosamente para nós, haverá o que? O desligamento daquela situação. Então, se eu sentia muito medo, que eu não sabia de onde que vem esse medo, haverá o desligamento desse medo. Mas somente o desligamento não é o suficiente. Temos que ter, ou seja, deverá ter também a mudança do que? A mudança de consciência, que é sair, mudar o seu raciocínio, ou seja, eu sou, eu estou, eu tenho, eu estou passando, o porquê, para quê? Tem que mudar essa visão de que tudo que me acontece, tudo que nos ocorre é porque eu não mereço, é por causa disso. Não. A finalidade da psicoterapia, ou seja, eu tenho que mudar, ou eu vou mudar, ou eu quero mudar. Por que eu vou precisar daquilo? Por que eu estou precisando daquilo? Então tá, a finalidade da regressão terapêutica consiste no desligamento. A psicoterapia reencarnacionista não é sinônimo de regressão. Essa é uma das suas ferramentas utilizadas pelos mentores, utilizada para que os mentores nos ajudem a recordar como vem sendo o nosso aproveitamento nas últimas encarnações. Se estamos evoluindo com o passar dos séculos, para que viemos reencarnando e para o que reencarnamos dessa vez. Também é utilizada, como na TVP, para nos desconectar de situações traumáticas do passado, que originam as fobias, os transtornos do pânico, as depressões severas, as dores físicas e crônicas. As regressões devem, obrigatoriamente, terminar no ponto ótimo, segundo a orientação do mundo espiritual, para proporcionar um desligamento completo da situação acessada e evitar obsessões espirituais vindas do passado. Existe dentro da psicologia o tratamento de TVP, que é terapia de vidas passadas. A TVP, ela é direcionada ao trauma da pessoa. Então, o profissional, ele vai fazer uma regressão da pessoa, mas ela vai direcionar para o que a pessoa está reclamando, ou seja, mas ela não vai chegar no ponto ótimo, ela vai chegar naquele trauma, apenas aquele trauma, e vai ficar ali. Então ele vai ficar naquela ressonância. Ele vai chegar, mas ele não vai entender, ele não vai perceber o que aconteceu depois, que é o ponto ótimo. Então o ponto ótimo, quando eles falam que a regressão deve obrigatoriamente terminar no ponto ótimo, segundo a orientação do mundo espiritual, é para que a pessoa perceba que ela não ficou presa naquela situação, que depois daquele fato, tá, continuou. E aí os mentores vão mostrar a ela como foi essa continuação, para ela perceber, para ela sentir como ela teve a oportunidade no plano espiritual de melhorar, como ela se sentiu, né? Como ela se sentiu acolhida, ou seja, antes dela regredir, antes dela encarnar novamente, como ela estava no plano espiritual. Bom, a psicoterapia reencarnacionista, ela tem os quatro pilares, né? A versão persona, a versão espírito, nós já falamos. A versão persona, a vida começa a partir da infância, eu sou, eu tenho, tá? E a versão espírito, né? Que eu não sou, eu estou. A personalidade congênita, que a infância, a nossa vida, a nossa personalidade não é formada na infância. Tá? Ela é apenas revelada, nós trazemos a personalidade de encarnações passadas. A finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Eu estou realmente aproveitando a minha reencarnação, eu estou realmente cumprindo o plano, cumprindo aquilo que eu me propus no mundo espiritual.
E a ilusão das cascas e rótulos, né? Eu não tenho. Eu não sou. Dá um exemplo para mim de personalidade congênita. Uma criança, vamos dar um exemplo de uma criança. Uma criança pequena, uns 2 anos, tá? Ela tem um ímpeto de maldade. Ela é má. Você acredita que ela formou essa personalidade quando apenas com 2 anos de idade? Acredito que não. Então, a personalidade congênita são as nossas inferioridades, tá? Que nós já trazemos de outras vidas, de outras encarnações. Então, ela não se formou nessa encarnação. Ela apenas se revelou. E é na infância que começam a se revelar essas personalidades congênitas. Então, a versão persona é a versão espírito, né? A mudança de visão que temos da nossa história de vida, desde a infância. Então, a versão persona é como a criança biológica entendeu e interpretou os fatos e circunstâncias da infância e como continua entendendo durante o decorrer da vida. Então, quando ela era criança, ela era maltratada, ela era, rejeitada, tá? Ela foi uma criança rejeitada, ninguém gostava de mim, tá? Só que era um raciocínio assim, limitado daquela situação, tá? Daquela situação. Então, é um raciocínio limitado, autocentrado, geralmente baseado na vitimização e na raiva. A versão espírito é como nós entendemos a nossa vida depois de desencarnados, lá no mundo espiritual, olhando o telão e comentando com os orientadores. A nossa história de vida desde a infância é verdadeira, mas a maneira como a enxergamos e interpretamos é equivocada. Então, a versão espírito, a versão persona é como nós vemos, né? Como nós achamos que é. A versão espírito não, é como nós realmente somos, é aquilo que trazemos, é aquilo que nos é mostrado lá no mundo espiritual e que não temos a lembrança aqui, mas nós sabemos disso, nós sabemos. A personalidade congênita, né, que você havia perguntado para mim. Nós somos a continuação daquilo que fomos a vida anterior. Tá? Não formamos a nossa personalidade, e sim ela vai se aflorando desde a infância, ela vai se revelando através da infância e no decorrer da vida. Né? É a chave para entendermos a nossa proposta de reforma íntima. O sucesso dessa missão depende de nos libertarmos do comando do nosso ego e promovermos a mudança da versão persona para a versão espírito. Para isso, precisamos saber utilizar o livre-arbítrio. Nós temos uma proposta, nós viemos com uma proposta, com uma missão de vida. Tá? Só que chegando aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio. Além de ter o livre-arbítrio, nossos chakras inferiores é que são aflorados. Né? O que vamos fazer com isso? A decisão é nossa. Aqueles que têm a oportunidade, como nós estamos tendo, de conhecimento, de melhora, temos a possibilidade de melhorar a visão e as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para que a gente aproveite esta encarnação. Eu acho que a psicoterapia reencarnacionista traz para nós a oportunidade de realmente aproveitarmos essa encarnação. Para que nós estamos aqui? Para evoluir, para melhorar os nossos sentimentos, as nossas inferioridades. Estamos fazendo isso? Estamos sendo realmente reencarnacionistas? Estamos colocando na prática tudo que nós estamos vendo até agora, tudo que vocês viram até agora, estamos colocando realmente em prática isso? Estamos aproveitando essa oportunidade? A finalidade e o real aproveitamento da encarnação, que a gente estava comentando agora. Então, nas sessões de telão na Terra, que
são aqueles telões lights que nos são mostrados, os nossos mentores podem nos ajudar a recordar qual a finalidade dessa atual encarnação, qual a sua programação e por que co-criamos, né, nossa atual infância, quais as inferioridades congênitas viemos melhorar, com quem viemos nos redestar, que retornos estamos recebendo, quais os gatilhos e armadilhas necessitamos e como seremos vencedores dessa atual passagem na Terra. Então, com a regressão, os mentores vão nos mostrar aquilo que eles acharem que é para a nossa evolução, tá? Para a nossa melhora, para que a gente possa realmente aproveitar essa encarnação. Então, eles vão nos mostrar o quê? Por que nós trazemos essas inferioridades congênitas, né? Por que nós trazemos ou escolhemos aquelas pessoas à nossa volta, né? Que afloram essas personalidades, essas inferioridades congênitas? Porque as pessoas ao nosso redor, principalmente família, onde são afloradas nossas inferioridades, onde são afloradas as nossas inferioridades, tá? E também, né, recebendo quais os gatilhos e armadilhas necessitamos e como sermos vencedores, né, nessa atual passagem pela Terra. O que seriam esses vencedores? Né? É aproveitar essa oportunidade que nós temos para mudar a nossa consciência, para mudar a nossa versão de que nós somos nossos co-criadores do que estamos passando. Nós é que pedimos isso. Nós pedimos essas pessoas, nós pedimos essas situações, nós pedimos esses gatilhos, tá? Para que realmente fossem despertados e aí ter a oportunidade de mudar, melhorar, evoluir todas essas inferioridades. A ilusão de cáscaras e rótulos. Não somos pessoas, estamos dentro de uma casca. Se eu sou gorda, magra, feia, bonita, a maioria das pessoas nunca está contente, né? Quando a gente anda pela rua ou encontra alguém, né? Ah, eu tô gorda demais, eu tô magra demais, meu cabelo tá feio, meu cabelo tá bonito, ninguém tá satisfeito. Mas por que uma pessoa pediu para vir com este corpo? Por que nós pedimos para vir com este corpo? É muito interessante, né? Quando eu era, desde pequena, mas desde que eu me entenda por gente, meu apelido era Magrela. Tinha uma loja, eu sempre fui extremamente magra. E isso me incomodava muito, Hoje, eu entendo por que eu precisei deste corpo, por que eu precisei vir com esta casca. Não importa a casca que eu recebi. O que importa, o que é? É o meu espírito e não a casca. Então, somos espíritos encarnados, estamos filhos, irmão, pai, mãe, marido, esposa, estamos em uma certa família, estamos homens, estamos mulheres, estamos brancos, negros, estamos de alguma nacionalidade. A recordação da noção da reencarnação tem o potencial de eliminar a desigualdade social, o racismo e as guerras na face da Terra, que é o aspecto social da reencarnação. Porque todos, isso daqui é uma casca, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Nós somos todos espíritos, somos todos iguais. Pedimos essas cascas para que nos ajudasse, sim, para que elas nos despertassem, ou seja, eu não tenho aquele filho, ele não é meu. Ele está, meu filho,
viemos resgatar algo. Ele está meu Pai, porque viemos juntos resgatar alguma coisa. Então, essa ilusão de cáscaras e rótulos é um dos pilares da psicoterapia reencarnacionista. Eu acho muito importante, né? Muito, assim como todos os pilares são, porque nos tornam todos iguais. Todos somos iguais. Apenas uma casca que hoje, aqui nesse plano, que nos diferencia, mas na realidade somos todos iguais. A programação e o livre-arbítrio. A programação da nossa encarnação é sempre correta, em nosso benefício, mas tudo irá depender do nosso livre-arbítrio e de outras pessoas, de cumprir ou não o programado. A importância do nosso ego de submeter-se à versão espírito é que podemos cumprir a nossa parte. A evolução espiritual é um processo individual e intransferível. Como eu disse antes, né? Lá no plano espiritual fazemos planos de cumprir a nossa missão, né? O nosso projeto, só que chegamos aqui na Terra e nós recebemos o nosso livre-arbítrio. Se vamos cumprir ou não aquilo que prometemos, vai depender do nosso livre-arbítrio. E ele é individual, nós não podemos jogar a responsabilidade para o outro. Cada qual é responsável por si, pela sua encarnação, e cada qual tem o seu livre-arbítrio. Então, a nossa parte devemos cumpri-la. A parte do outro é responsabilidade dele. O processo de evolução é de cada um. Não podemos, inclusive, permitir ou influenciar. Não temos como fazer isso. O tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Então, o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista ele é constituído por consultas, reconsultas, sessões de pílula na Terra, que elas são intercaladas. Elas podem ser semanais, podem ser a cada 10 dias, quinzenais e até mesmo mensais, né? E o tratamento pode durar meses ou até anos, né? A consulta, ela demora em torno de 1 hora, tá? E as regressões podem durar em torno de duas horas, né? E a finalidade, qual é a finalidade desse tratamento? É conseguir que a versão espírito vá se sobrepondo à versão persona, tá? Para que com isso a cura da fobia, pânico, depressões e dores físicas, né? A cura das fobias, depressões, pânico, dores físicas não é o final do tratamento, né? Que muitas pessoas pensam, eu já estou bem, não preciso mais. Não. O final do tratamento é uma atitude dos mentores, né? E, na realidade, o final do tratamento é uma forma íntima constante. Não é a cura do seu problema físico, mas sim a mudança da consciência. A finalidade da psicoterapia reencarnacionista não é a mudança de consciência. Quem dará alta para a pessoa somos nós? Não. Não somos nós. Tá? Não somos nós, são os mentores espirituais. Tá? Então, a cura das fobias, pânico, depressões e dores físicas crônicas não é o final do tratamento. É apenas uma atitude caridosa dos mentores enquanto aguardam a reforma íntima dos seus discípulos. Né? A pessoa, aquilo que nós já falamos também, a pessoa que vem nos consultar, ela não é chamada de paciente. Então, na psicoterapia reencarnacionista, por não sermos os terapeutas, né, e sim auxiliares verdadeiros, dos verdadeiros terapeutas das pessoas, os seus mentores espirituais, nós chamamos as pessoas, não chamamos as pessoas de cliente, paciente, consultante ou consulente. Nós as chamamos de pessoas. Para elas, nós somos o psicoterapeuta. Para nós, somos o auxiliar do seu verdadeiro psicoterapeuta. Né? Isso e isso é uma honra e uma dignificação para nós. Quem são os verdadeiros psicoterapeutas da pessoa? Os seus mentores espirituais. Então, o que é tratado na psicoterapia reencarnacionista? Ao contrário das demais psicoterapias verbais,
a psicoterapia reencarnacionista é uma terapia de sentimentos, pois esses estão vinculados a um raciocínio da maioria das pessoas não reencarnacionistas, limitado a essa vida apenas, a respeito da nossa infância ou de algo de alguém. É uma terapia de mudança de raciocínio, de interpretação, da versão a respeito da nossa infância, de nós mesmos e dos coadjuvantes da nossa encarnação. Então, como nós já falamos anteriormente, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela nos auxilia a nossa mudança de raciocínio. A psicologia, ela trata os nossos sentimentos. Tá? Então, ao contrário da psicologia, a psicoterapia reencarnacionista, ela vai nos mostrar que realmente o que somos e o que viemos, para que viemos aqui reencarnar. Ela traz o quê? Desculpa, gente. A mudança, a interpretação da versão a respeito da nossa infância, de nós mesmos que somos coadjuvantes na nossa encarnação, tá? Então, com a correção do raciocínio a respeito da nossa infância e da nossa vida, dos vilões, dos gatilhos, das armadilhas, para um raciocínio realmente reencarnacionista, com a lembrança de que somos co-criadores da nossa infância e os únicos responsáveis pelos nossos atos negativos ou positivos durante a vida, o sentimento atrelado ao raciocínio equivocado diminui e desaparece por si próprio. Isso pode ocorrer depois da morte, no período entre vidas, ou aqui na Terra, com o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Então, como nós já dissemos aqui antes, né, que nós temos, quando nós somos na nossa infância, nós temos aquele sentimento, né? Porque meu pai, porque minha mãe, porque... E aquele marido, aquele chefe, que vai despertando aqueles sentimentos inferiores em nós. Tá? E aí são despertados o quê? Os gatilhos. E os gatilhos podem nos levar às armadilhas ou não. Então, com o tratamento da psicoterapia reencarnacionista, nós vamos nos recordar, tá, de que nós somos os co-criadores disso, que nós pedimos todas essas situações. E que esses sentimentos de raiva, mágoa e tristeza estão atrelados àquelas situações. Então, na regressão terapêutica, através desse telão, que são mostrados para nós, tá, um telão similar, nós vamos poder ter essa visão de raciocínio, desse raciocínio equivocado, e também ter a conscientização de que podemos mudar, que temos como mudar isso. Então, a alta no tratamento da psicoterapia reencarnacionista, nós já falamos também, tá? Ela é dada quando a versão espírito está firmemente subjugando a versão persona, o que pode levar meses ou anos. Durante o tratamento, ou durante mesmo o curso, vamos observando como está essa mudança nas atitudes e nas falas da pessoa em tratamento com um aluno. Ao final do tratamento, na aula, sugere-se à pessoa que, caso ela perceba uma recaída, em que sua versão persona comece a retomar o poder, retorne por mais um tempo do tratamento. Ao final do curso, sugere-se ao aluno cuja mudança não ocorreu que faça novamente o curso, para que isso se concretize. Tá? Então, a alta do tratamento, a final, né, o encerramento do tratamento, é quando nós temos a nossa mudança de raciocínio. Eu não sou, eu estou. É a nossa mudança da versão persona para a nossa versão espírito, da nossa essência do que estamos aqui. Gente, bom, finalizou, tá? Eu quero agradecer a vocês por me ouvirem, tá? Por essa oportunidade, e se tiverem alguma pergunta, estou à disposição.
informações, eu digo isso, nós recebemos essa informação com a visão da versão persona, exatamente. E durante o curso, isso eu acho muito interessante, a Carmen e o Marcelo, nos cursos deles, eles costumam fazer isso, e eu acho isso muito importante, inclusive para nós como ministrantes, né? Em determinada fase do curso, todo mundo também faz isso, eles fazem a revisão. Tá? Então, em cada revisão que é feita, a gente já vê com outros olhos, porque nós já estamos com o nosso, olhando com a versão espírito. Tá? Nós já saímos daquela situação do eu sou, eu. Não, eu estou. Saímos daquela situação de vítima. Eu insisto em falar, não, porque meu pai, por causa daquelas pessoas que estão em volta, não são eles, né? Não é o problema, não é o outro, somos nós. Porque por que isso dispara? Por que aquela pessoa dispara isso em nós? Né? Qual o sentimento que nós temos? Então, sair do papel de vítima. Então, na revisão, a gente tem a oportunidade, tá, de assimilar cada detalhe. Então, a gente começa a ver não é ver, eu acho que não é nem ver, tá? Eu acho que é sentir. Eu acho que a palavra certa é essa, é sentir. E também poder fazer uma avaliação para nós mesmos, né? Fazer uma avaliação em nós mesmos, de tudo aquilo que nós vimos e como estamos vendo agora. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Isso é muito interessante porque a gente começa a fazer uma revisão de nós mesmos. Isso. Tudo que você está ouvindo novamente. Né? Então, isso aqui eu já estou melhorzinho, isso aqui eu preciso trabalhar. Isso é muito bom. Valeu. Eu acho que não só para vocês, né, que estão tendo essa oportunidade de revisão, mas para mim mesmo agora, nesse momento, teve algumas partes, foi muito engraçado, né? Apesar de estar já dentro da psicoterapia aqui na instituição há um tempo como monitora, acompanhando a Carmen e o Marcelo, digamos que eu sou meio assim, né, Caxias, tá? Nesse ponto, e eles têm uma bagagem muito grande, e eu aprendo muito com eles, aprendo muito com o Dr. Mauro. No momento que ele estava aqui falando para vocês, eu confesso a vocês que teve momentos que, sabe aquelas fichas, aí eu falei assim, meu Deus, isso é hora de cair ficha? Né? Ainda pensei, por que está caindo essa ficha agora dentro de mim, entendeu? Foi muito engraçado isso, né? Que é como se, a sensação que eu tive é como se abriu assim e tuf, mais uma ficha. Sabe antigamente que eu usava chifre? Eu falei, tudo bem, mas o foco é outro agora, então concentre e volto para o foco. Né? Então, a cada dia estamos aprendendo e a cada oportunidade devemos agarrar unhas e dentes, que as oportunidades, muitas vezes, elas se escapam pelo meio dos dedos, né? E aí a gente não tem a outra. Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, né, por estarem aqui, Marcelo, Carmen, tá aí, vamos lá. Muito obrigada. Isso aí, nós que agradecemos.